Abre comigo, livro de Gênesis, capítulo 34. Gênesis, capítulo 34. E eu quero ler o versículo de número 30. Gênesis, capítulo 34 e o versículo de número 30. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gênesis 34, e eu quero ler o versículo de número 30. Gênesis é muito fácil, né? Quem não achar o livro de Gênesis não acha mais nada na vida. Na vida. Porque Gênesis, até quem nunca entrou na igreja acha que é o primeiro livro, né, da Bíblia. Posso ler? Está escrito assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. Amém? Você crê na Bíblia Sagrada? Confia na palavra de Deus? Então, coloca a Bíblia aberta sobre a tua poltrona e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Isto, enquanto você aplaude, você diga glória a Deus, diga aleluia. Ó Pai querido, Deus eterno, Deus amado, nós te glorificamos, Senhor, engrandecemos o teu nome nesta manhã de domingo. Abençoa teu povo que hoje veio para poder ouvir não a voz humana, mas ouvir a tua voz, Senhor. Que os céus se abram nesse lugar e o Senhor possa abençoar grandiosamente o teu povo, em nome de Jesus, amém? Senta um pouquinho só aí na tua poltrona, deixa eu tentar passar para você, até mesmo porque daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Observa que Jacó, no capítulo 34 do livro de Gênesis, ele está totalmente envergonhado, preocupado, totalmente preocupado, porque os seus filhos haviam cometido tiveram uma atitude que perturbou a casa de Jacó. E Jacó agora preocupado, porque os filhos dele, os dois filhos de Jacó, eles mataram toda uma nação, eles acabaram com todo um povo, não ficou um para contar a história, nos diz a Bíblia Sagrada. Quando você lê a partir do versículo 25, você entende, e eu vou fazer uma leitura aqui para você se ficar familiarizado com o texto, e depois eu vou te falar aquilo que eu preciso que você entenda, né? E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada a Amor e ao seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram, e vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos e o que na cidade e que no campo havia tomaram, e toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Amém? Agora, os dois filhos de Jacó, Jacó que servia a Deus, Jacó que tinha temor de Deus, Jacó que havia tido 12 filhos, e agora Jacó está passando pela pior situação da vida dele. Talvez o que Jacó enfrentou quando Esaú declarou que o matar, não foi tão apavorante como agora os filhos dele matarem e destruírem toda uma casa. Nós não podemos edificar nossa casa destruindo outra, né? Nós não podemos acabar ou tomar atitudes com as nossas próprias mãos, porque nós vamos desagradar a Deus. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é quando depois de Levi e depois de Simeão, os dois filhos de Jacó, totalmente envergonharem
e destruírem a moral de Jacó naquele lugar, Jacó fica apavorado. Por agora, todas as cidades ao redor vão vir sobre a nossa casa, vão destruir a nossa casa. Os irmãos há de concordar que agora a casa de Jacó está sendo ela ameaçada, e Jacó está preocupado. E o que ele precisa fazer? Ele não pode deixar a casa dele ser assolada. Mas existia ali um motivo da casa dele ser assolada. E o que me chama a atenção é que quando ele corrige os dois filhos, Deus agora aparece a Jacó, e a Bíblia diz, no capítulo 35, estou correndo um pouquinho porque as horas são muito rápido, o tempo que nós temos. Isso aqui era um texto, uma mensagem que daria para pregar numa noite inteira, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível para você entender. Diz o capítulo 35, e aqui a razão pelo qual a casa de Jacó estava ameaçada. O capítulo 35 nos mostra a razão pela qual os filhos de Jacó se tornaram violentos. Porque não dá para servir a dois senhores. Deus não vai abençoar uma casa que está cheio de coisa que não agrada a Deus. Uma hora ou outra, a situação vai ficar ruim para que alguém possa fazer algo para o livramento chegar nesta casa. Agora Jacó estava ameaçado, com medo de a casa dele ser destruída. E o capítulo 35 nos revela o motivo pelo qual os filhos de Jacó se tornaram violentos. Porque aonde Deus não está, a violência se faz presente. Aonde Deus não tem o domínio, a violência, a maldade, ela toma conta daquele lugar. Pastor, o senhor está me assustando. Não, eu estou tentando mostrar para você que algo precisa ser feito quando a violência está começando a entrar na minha casa, no meu lar, no meio da minha família. E a Bíblia diz para nós, o capítulo 35 diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugisse diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó, presta atenção, o versículo 1 do capítulo 35. Jacó no capítulo 34, versículo 30, apavorado, assustado. Vocês agora provocaram e todas as cidades virão sobre a minha casa. Ele termina o versículo 30 dizendo: e ficarei destruído eu e minha casa. A preocupação de Jacó com a casa, a preocupação de Jacó com o lar dele. E a Bíblia diz no capítulo 35 que Deus agora aparece e fala: sai daí, sobe a Betel. Betel quer dizer casa de Deus, amém? Vai até Betel, no lugar aonde eu apareci a você quando você estava assustado, quando o teu irmão Esaú queria lhe matar. E ali no deserto você edificou uma pedra, ungiu, e você declarou que esse lugar é casa de Deus, Betel. E aquele lugar ficou chamado como Betel, casa de Deus. E agora Deus vai e fala assim: sobe até Betel, vai até a minha casa, vai até onde eu habito, e ali edifica um altar para mim. E é interessante que quando ele lê o versículo 2 do capítulo 35 diz, e aqui vem o segredo, e aqui vem o motivo pelo qual a violência estava na casa de Jacó. Diz aqui versículo 2: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam. Jacó falou com quem? Com a família. Ele falou com a casa dele. Ele falou com aqueles que estavam na mesma casa, que fazia parte da casa dele. E ele diz algo que talvez a gente pare e diz: mas como é que pode uma casa de um homem de Deus, uma mulher de Deus, está assim? Porque Jacó era um homem de Deus. Jacó era uma pessoa que tinha compromisso, ele tinha propósitos com Deus, ele se dizia servo de Deus. E muitas das vezes nós nos dizemos servo de Deus, e a nossa casa está cheia de coisas que Deus abomina.
E nós temos que ter a coragem de tirar, a coragem de arrancar. O capítulo 35, versículo 2, ele diz: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos, e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado.